Mês passado, a Receita Federal atualizou uma instrução normativa onde as instituições financeiras devem informar as pessoas físicas e jurídicas que movimentem acima de 5 e 15 mil reais por mês. Essa instrução normativa já foi revogada, mas o que fica é um caso super interessante de arquitetura, onde, como do lado da instituição financeira, a gente consegue resolver esse problema. Fala galera Dev, meu nome é Henrique Polsani, há mais de 17 anos no mercado de programação e hoje a gente vai ver como que a gente solucionaria esse problema de informar para a Receita Federal as movimentações do Pix, mas do lado da instituição financeira. É um caso que a gente vai abordar de uma forma um pouco mais prática, então a gente vai partir da demanda e aí sim para um desenho de arquitetura e posteriormente a gente faz a implementação desse código efetivamente. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode dividir em duas partes. A primeira delas sendo a captura e a preparação dos dados para serem enviados e a segunda exatamente o envio, essa comunicação com a Receita Federal. E qual que é essa demanda? Então, pura e simplesmente, a demanda era clientes que movimentaram acima de 5 mil reais por mês, pessoa física, e clientes que movimentaram acima de 15 mil reais por mês, pessoa jurídica, deveriam informar a Receita, deveriam ser informados para a Receita Federal que houve essa movimentação. Essa movimentação, esse informe, ele tem que ser feito semestralmente. Então, a cada 6 meses, até o último dia do mês de fevereiro e até o último dia do mês de agosto, deveria fazer o envio do semestre anterior. Então, de 1 a 6, eu poderia estar informando até o último dia de agosto e de 7 a 12, eu poderia estar informando até o último dia de fevereiro. A primeira parte, onde a gente vai capturar esses dados para enviar para a Receita, ele pode ser feito de várias formas. A gente pode trabalhar com a ideia de eventos, onde toda a movimentação gera um evento de domínio e esse evento de domínio ele é consolidado em algum outro lugar, em alguma outra parte do nosso sistema, né? Então eu tenho alguma aplicação ouvindo essa produção de eventos e aí eu tenho que pegar e calcular todas as vezes de forma dinâmica, totalizando a movimentação daquele cliente. Uma outra forma é a gente usar alguma ferramenta de CDC, de Change Data Capture, ou seja, qualquer alteração que a gente tiver na nossa base de dados, ela vai ser enviada, seja na forma de streaming, seja na forma de eventos, e aí eu vou capturar, vou ler essa mensagem em alguma outra parte do sistema, e aí vou totalizando, sumarizando as movimentações, vendo se já foi ultrapassado esse limite para poder fazer o informe desse cliente. Essas duas abordagens, elas partem do mesmo princípio, onde a cada evento de movimentação eu tenho um processamento. Não necessariamente é o que a gente precisa a cada 6 meses. Então, se eu fico a cada momento, a cada transação, totalizando e sumarizando, pode ser que eu tenha um gasto adicional de recursos computacionais que eu não precisaria se eu fosse fazer isso de forma periódica. Uma outra possível alternativa seria executar uma consulta no banco de dados. E se ele for um banco de dados SQL, é possível fazer queries mais complexas, listando todos os clientes onde a soma das transações são maiores do que o teto. Tanto essa última como as anteriores, a ideia é que a gente rode contra uma base analítica, uma base réplica, para que qualquer query mais pesada ela não cause nenhum tipo de problema de lock nesse banco de dados. E essa palavra lock? Não, cara, não é esse lock. O lock da vez é o mesmo que a gente falou nos vídeos de Race Condition. Eu vou deixar aqui os cards vinculados para você assistir esses vídeos que a gente já falou sobre esse tema. E aí, tendo essa base réplica, a gente pode executar nossas consultas sem preocupação de travar o nosso ambiente de produção. Essa abordagem de rodar essas consultas no banco de dados, apesar de não ter o ponto de atenção de estar sempre monitorando as transações, ela não é muito escalável, sendo que ela pode demorar mais do que o necessário ou até mesmo não conseguir terminar de executar antes de tomar um timeout com a conexão de banco de dados, por exemplo.
E é aqui que é onde a gente entra num ponto fundamental de arquitetura de software. Tudo em arquitetura é trade-off. Não existe uma solução perfeita para qualquer tipo de cenário. Cada uma se adequa em um cenário mais direcionado para aquela solução. Nesse nosso cenário, com 50 milhões de clientes, pode ser que essa não seja a solução mais interessante, já que é uma base com muitos clientes e provavelmente mais clientes entrarão nessa base de dados com o passar do tempo. O que a gente pode fazer para mitigar essa quantidade de dados é shardear as nossas consultas. A gente dividir ela em pedaços. No caso, não utilizando esse conceito de shard na infraestrutura em si, mas separar esses dados de formas que as consultas sejam menores e aí possam ser executadas de uma forma mais rápida. Para shardear essas consultas, o ideal é que a gente utilize um campo comum, onde eu consiga filtrar uma quantidade de contas, uma quantidade de clientes, onde ela se distribua de forma não igual, mas proporcional, né? Onde a gente consiga uma constante de distribuição para poder fazer essas consultas separadas. No caso, eu posso separar, por exemplo, por data de criação da conta, posso separar por data de nascimento do cliente, posso separar por cidades, posso separar por estados, varia de acordo com a minha distribuição. Um ponto que, em adicional a essa separação de consultas, né, para deixar elas menores, se a gente tiver só uma réplica da nossa aplicação, muito provavelmente vai demorar uma eternidade para a gente conseguir processar todo mundo. Dá certo? Dá certo? Mas a gente precisa ver se nesse volume de clientes é o suficiente para resolver o nosso problema. Mas como que a gente faria para dividir as nossas cargas de trabalho entre réplicas da nossa aplicação se a gente precisasse? Aí vem a primeira parte da nossa solução. Se a gente fizesse isso dividindo simplesmente com consultas, essa consulta pega esse pedaço, essa esse outro pedaço, pode ser que essa aplicação caia, eu tenho que começar a processar tudo novamente. Então a ideia é que a gente tenha armazenamento persistente desses lotes de processamento, onde se eu tenho qualquer tipo de problema e a minha aplicação caia ou enfim, tem algum problema de comunicação com o banco de dados, eu não interrompa esse ciclo de pesquisa, né, esse ciclo de captura de informações de forma definitiva. Eu possa retomar de onde eu parei e conseguir prosseguir com o meu processamento. A gente pode utilizar, por exemplo, uma estratégia de um lock distribuído dentro de um banco Redis. A gente pode utilizar uma estratégia também de lock distribuído dentro de do banco de dados que a gente está trabalhando. Mas eu particularmente gosto de uma outra abordagem que eu vou mostrar para vocês agora. Essa abordagem aqui, ela tem um mapa da solução meio que completo e a gente vai falar agora sobre cada um desses componentes que estão aqui nesse desenho de solução. Como a gente precisa enviar numa periodicidade bem determinada, ou seja, a cada 6 meses, a gente pode colocar uma lambda. Aqui no caso eu coloquei uma lambda, mas você pode colocar uma aplicação. É um pouco indiferente quem vai produzir esses eventos. Para disparar esse fluxo, essa lambda ela é agendada para rodar dentro de um período estipulado pela Receita, no caso 2 vezes ao ano, tanto no mês 2 quanto no mês 7. Aqui também está colocado para rodar no dia 1º do 2 e 1º do 7. E caso mude essa periodicidade, é só a gente ir lá e alterar o agendamento dessa lambda. Ela também tem um estado em uma base persistente, onde a gente vai colocar a data de execução e os parâmetros utilizados para essa execução. Essa lambda passa a ser o gatilho principal da nossa solução e o fluxo de implementação dela é o seguinte. Primeiramente, a gente vai separar os lotes de processamento. Então aqui a gente vai acabar utilizando a data de nascimento dos clientes. Então a gente vai verificar qual que é a data de nascimento mais antiga e a data de nascimento mais recentes dos clientes. Aqui no caso eu preferi utilizar a data de nascimento como parâmetro de segregação dos meus lotes de processamento, mas pode ser data de criação da conta, endereço, posso separar isso por estado, enfim, o que fizer mais sentido na solução ou na empresa que você trabalha. Aqui no nosso cenário, o que fez mais sentido
foi utilizar a data de nascimento, até por conta da distribuição. A gente vai acabar utilizando uma distribuição no final de forma gaussiana ou uma distribuição normal. Após selecionar o período inicial do meu lote e o período final do meu lote, eu vou verificar qual é o estado que eu rodei a última vez essa minha lambda. Então eu vou acessar aquela base de dados que a gente colocou ali, pegar essas informações para processar os meus novos lotes. Com esses dados em mãos, com a data de início e fim do meu processamento, que são as datas de nascimento dos clientes, com a data de último processamento dessa lambda, eu vou separar agora os meus lotes. Aqui no caso, eu vou utilizar um payload em JSON dentro dessa minha mensagem por fins didáticos, por ser mais simples da gente visualizar quais são as mensagens que a gente está produzindo. Mas a ideia é que a gente possa utilizar qualquer tipo de serialização que a gente queira. Tanto JSON, se você quiser utilizar um protobuf, um Avro, você pode ficar à vontade. Aqui eu tenho o exemplo do payload que a gente vai estar utilizando. Então a gente tem uma separação por dia, baseado na data de nascimento, começando pelo dia 1º/4 de 1935, que é a data de nascimento do nosso cliente, a data mais antiga, e eu vou calcular as movimentações do primeiro semestre de 2024. Então eu vou começar também dividindo o meu lote de pesquisa, o meu escopo de pesquisa das movimentações de 1 a 31/1 de 2024. E assim por diante. Todos esses eventos produzidos vão seguir a mesma ideia. Como os nossos limites de 5 e 15 mil são validados em montantes mensais, a gente vai gerar um evento para cada mês correspondente. Assim a gente simplifica a query que a gente vai precisar executar e já faz as totalizações da movimentação pelo mês que a gente está verificando. E por fim, eu vou publicar esses eventos dentro do meu broker de mensagem. Aqui no caso, eu acabei escolhendo o RabbitMQ, existem outras opções, mas por conta de eu poder escalar os consumers de uma maneira muito mais simples, eu acabei adotando o RabbitMQ nesse caso. Tendo essa lambda, então, gerando os eventos, agora a gente vai partir para capturar as movimentações do cliente. Para essa etapa, a gente vai considerar um ambiente de produção, tendo essa base analítica, onde a gente pode executar as consultas sem impactar o ambiente que a gente chama de quente, onde ocorrem as transações de forma dinâmica, né? Onde a gente faz a gravação efetiva dessas transações. Dessa forma, se acontecer qualquer tipo de lock durante uma leitura, o ambiente de recepção dessas transações ele não vai ser afetado. Nesse nosso segundo componente, que aqui a gente chama de Transaction Checker, a gente vai criar uma aplicação que consome o evento gerado e efetua uma consulta nessa base analítica. Então, de novo, a gente não vai acessar a base principal, a base quente de produção. E a gente vai selecionar todos os clientes onde a data de nascimento esteja dentro do intervalo de fim e de início do nosso lote, que é o nosso parâmetro de segregação das queries, no caso o batch start date e o batch end date. Com esses clientes selecionados, nós vamos selecionar todas as contas que esses clientes têm. Muito provavelmente esse cliente não necessariamente tem uma conta só, ele pode ter mais de uma conta. E aí a gente também precisa selecionar todas as contas, porque a normativa diz que a gente precisa sumarizar essas movimentações por cliente e não necessariamente por conta. Um ponto importante aqui é que do jeito que está modelado o nosso banco de dados, a gente não pode utilizar o status como parte da nossa query. A gente não pode simplesmente pegar todos os clientes ativos, porque não necessariamente o cliente ativo hoje ele estava desativado, ele estava inativo no mês 6 do ano passado, por exemplo. Pode ser que a gente não tem esse histórico de movimentação de ativo ou inativo do jeito que está modelado hoje. A gente pode trazer uma modelagem mais elaborada, onde a gente consiga guardar esse histórico e aí fazer um filtro um pouco mais direcionado para todos os clientes que estavam ativos naquele período específico. Mas do jeito que está aqui hoje, a gente vai acabar selecionando todos os clientes e se basear para totalizar as movimentações
só nas movimentações que aconteceram dentro do período que a gente estipulou. Sabendo quais foram as movimentações que resultaram em um montante acima de 5 ou 15 mil por mês, a gente vai publicar todas essas transações no nosso broker de mensagem novamente para passar elas para o nosso próximo componente. Como decisão de arquitetura, a gente vai utilizar uma serialização em protobuf. Por conta do alto volume de dados que a gente vai gerar, o protobuf ele tem uma vantagem sobre o JSON, que é o tempo de serialização. Então a gente fazendo dessa forma, serializando de um modo mais performático nesse processo de serializar e deserializar, a gente tem um ganho de tempo muito grande. Não só de tempo, como também um ganho de performance no final de todo o processamento. Como a gente está trabalhando com um volume muito grande de dados, qualquer milissegundo que a gente ganhe por transação, por movimentação, se reflete em dias, horas, no final de todo o processo. O nosso terceiro componente, que aqui a gente chama ele de Batch e XML Builder, nós vamos criar uma aplicação que gera os lotes, monta o XML e assina esse XML. Se a gente olhar para a documentação fornecida pela Receita Federal, a gente sabe que a comunicação com os serviços da Receita ela é feita através de um Web Service SOAP ou uma API REST, onde ambos os modos a comunicação precisa enviar um XML assinado contendo um lote com no máximo 100 transações financeiras por lote. Essa é uma restrição do nosso projeto e a gente tem que aplicar ela também aqui na nossa solução. Aqui a gente pode fazer também de várias formas, dependendo do conhecimento prévio do nosso time. Aqui na nossa solução a gente vai ter uma aplicação nossa que vai se conectar e consumir esses dados, essas mensagens do broker, né, capturando batches de 100 mensagens e montando um XML já no formato esperado para o envio. Mas essa parte também cabe uma solução mais data-driven, por exemplo. A gente poderia utilizar uma aplicação Flink para cobrir boa parte da nossa solução, não só desse pedaço, mas até de partes anteriores. Então, desde a geração dos eventos até o processamento e o envio para a Receita. Tudo depende se a gente já tem uma estrutura de streaming que a gente acaba utilizando na empresa e também o conhecimento do nosso time, se ele já tem essa habilidade de trabalhar com ferramentas de streaming mais voltados para o mundo de dados ou não. Então, uma vez montado esse XML, a gente vai assinar ele digitalmente, utilizando o nosso certificado digital. Esse certificado ele funciona como uma assinatura realmente, comprovando que é nós mesmos que estamos enviando esse XML. Esses XMLs vão ser também publicados no nosso broker, também serializados utilizando o protobuf para melhorar o desempenho de serialização e deserialização e também o tamanho que essa mensagem ocupa dentro do nosso broker. E por fim, o nosso quarto e último componente. Ele faz o papel de proxy com a Receita Federal. Aqui a gente pode tratar qualquer tipo de particularidade na comunicação, se a gente vai utilizar REST ou se a gente vai utilizar SOAP. Se precisa configurar algum tipo de proxy na saída, coisas mais vinculadas com a nossa conexão de saída e essa comunicação direta com a Receita Federal. Essa aplicação ela também consome essas mensagens do broker, faz a deserialização do protobuf para o padrão esperado pela Receita Federal e efetua esse envio. Essa aplicação ela também tem um papel muito importante, que é o de controlar a quantidade de requisições que a gente faz de forma simultânea. Então ela faz o rate limit da nossa solução. Como a gente está tratando de um serviço público e ele depende da disponibilidade desse serviço, é fatal que um serviço que irá receber uma alta carga de requisição, que a gente está falando também de um prazo legal para fazer esse envio, possa não ter algum tipo de resiliência, possa falhar em algum momento. Então a gente tem que trazer essa resiliência para o nosso lado. Até por isso a gente está utilizando também um broker de mensagens na frente, para que se há algum problema a gente pode retransmitir essa transmissão para a Receita Federal. Esse rate limit do nosso lado, ele faz com que a gente não contribua para derrubar o sistema da Receita, por exemplo. A gente pode controlar o fluxo de informações, por exemplo, 10 lotes a cada 1 minuto. Então a gente vai controlando a frequência que a gente faz essas requisições para o endpoint da Receita, para que a gente não onere demais o lado da Receita Federal.
Então, sumarizando, ou componentes diversos. Aqui, componentes gerais de infraestrutura, a gente pode utilizar qualquer tipo de broker, mas acabamos optando pelo RabbitMQ por conta da facilidade de subir novos consumidores se necessário. Se a gente trabalhasse com o Kafka, por exemplo, a gente teria que fazer o cálculo de partições, rebalanceamento dessas partições, se a gente subisse mais consumidores. Então a ideia é que seja o mais fácil de se escalar possível. Como é um período muito direcionado, a gente pode subir e descer a quantidade de consumidores desses eventos de uma forma muito simplificada. Além do RabbitMQ, as nossas aplicações elas estariam rodando dentro do Kubernetes que já existe na empresa. Mas principalmente a gente estaria utilizando o Keda. O Keda ele é uma ferramenta de autoscale horizontal e ele nos permite escalar as nossas aplicações de acordo com a quantidade de eventos que a gente tem no broker. O Horizontal Pod Autoscale, o HPA tradicional do Kubernetes, ele só permite a gente escalar as aplicações por CPU e memória. Com o Keda a gente consegue definir que a cada 10 mil mensagens de lag dentro do meu broker, eu posso subir um pod a mais. Mas sempre tendo em vista que o limitador de todo o fluxo da nossa solução vai ser a aplicação que envia as mensagens para a Receita Federal. Ele é o nosso rate limit da nossa solução toda. E esse é outro tema bem interessante, porque existem vários tipos diferentes de rate limit. Igual eu comentei, tem o Liquid Bucket, o Token Bucket. E se você tem interesse nesse tipo de assunto que envolve não somente componentes de arquitetura, mas também algoritmos mais especializados, já deixa aqui nos comentários que a gente vai produzir vídeos sobre isso também, mais focados também em algoritmos. Bom, assim a gente fecha como nós solucionaríamos esse problema tendo em vista somente a arquitetura do sistema. Para não deixar esse vídeo mais extenso do que ele já está, eu vou fazer a implementação em novos vídeos. E aí a gente pode ir testando e validando tanto a lógica dos componentes quanto a arquitetura inicial que a gente montou. Ela é uma arquitetura baseada nas experiências do dia a dia, mas onde conseguimos agregar mais valor é na arquitetura que a gente chama de emergente, onde a partir dessa arquitetura inicial a gente pode evoluir e direcionar melhor a arquitetura que a gente vai utilizar para o nosso caso de uso. Se você se interessou pelo tema, quiser se aprofundar mais nos requisitos e validar se a nossa solução está aderente aos pedidos da Receita Federal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para você poder verificar a documentação que foi fornecida pela Receita Federal dos sistemas da e-financeira e poder validar toda essa lógica que a gente está montando. No mais, te vejo no próximo vídeo. Até mais!